Queria, antes de abrir as perguntas dos jornalistas que aqui estão e também as perguntas online, mencionar que há pouco terminamos uma conferência dos governadores da região sudeste com o presidente Jair Bolsonaro e vários dos seus ministros. Todos nós aceitamos republicanamente participar desta conferência. Eu, quando fui instado a falar, mencionei a importância desta integração entre o governo federal e os governos estaduais, uma ação conjunta entre os governos. Nessa situação, ela é absolutamente essencial. Não é hora de separatismos, não é hora de rivalidades, é hora de todos estarmos juntos no combate a esta gravíssima crise, nesta guerra contra o coronavírus. Mas posicionei ao presidente Jair Bolsonaro, na introdução da minha participação, que eu havia ficado decepcionado com a intervenção feita ontem à noite pelo presidente da República em rede nacional de televisão, discordando do posicionamento do presidente e entendendo que, para os brasileiros de São Paulo, e eu aqui represento 46 milhões de brasileiros, a intervenção do presidente Jair Bolsonaro e o conteúdo daquilo que ele disse ontem à noite foi absolutamente equivocado e em dissintonia, inclusive, com as orientações do próprio Ministério da Saúde do governo federal. Não fiz nenhuma colocação nem de ordem política, nem alterei o tom de voz, nem fiz nenhuma acusação, apenas um registro como brasileiro, como cidadão e como governador eleito do estado de São Paulo. E a nossa proposta, durante toda a intervenção, foi pelo entendimento e pelo diálogo, a integração de atitudes e de medidas, a não relativização desta crise. Não é uma gripezinha, não é um resfriadozinho, é um assunto sério, difícil e a maior crise de saúde pública da história do país. Então, presidente, conforme ele disse, de maneira respeitosa, não é uma gripezinha, não é um resfriadozinho, é um assunto grave. Nós já temos 46 vítimas até o presente momento e não entramos ainda nem no pico dessa chamada crise do coronavírus. Portanto, presidente, não politize a questão, não transforme isso em palanque político. Nós não estamos transformando. Os 27 governadores de estado e eu, como governador de São Paulo, estamos preocupados em salvar vidas. Essa é a nossa prioridade. E eu queria dedicar ao presidente Jair Bolsonaro, Bruno Covas, uma reflexão para aquele que é o presidente do Brasil e que, na minha visão, deveria liderar o país e não conflagrar o país como ele tem feito com as suas posições, com as suas manifestações, com as suas decisões e com a forma intempestiva com que se dirigiu a mim hoje nesta teleconferência com ele, o vice-presidente da República e demais ministros. Não é no repto, não é no desafio pessoal que nós vamos construir soluções para esta grave crise do Brasil. É no entendimento, é na reflexão, é na paz de espírito, na capacidade de interpretar corretamente os fatos e emitir soluções e medidas saudáveis, positivas, construtivas, equilibradas e em paz. E a minha reflexão ao presidente, que dedico ao presidente Jair Bolsonaro, é: presidente, vamos refletir juntos. Não pode haver fronteira entre a solidariedade e o amor ao próximo. Irmã Dulce nos ensinou que as pessoas que espalham amor não têm tempo nem disposição para jogar pedras. Pense nisso, presidente. Lidere o seu país, lidere o seu povo, com a alma aberta, com o coração aberto, fazendo bem às pessoas. E não transforme isso numa conflagração, numa luta política e numa disputa eleitoral.